Hoje a gente vai dar sequência aqui no estudo da introdução ainda, né, do Bhagavad Gita, por essa tradução e esses comentários do Yogananda. Então aqui no capítulo 3 do livro, hoje a gente não vai ler o capítulo, vou só comentar o assunto principal, tá? O livro continua sendo esse aqui, né? A Yoga do Bhagavad Gita. E aqui o que ele traz de mais interessante nesse capítulo é que ele faz uma comparação entre os personagens e os chakras principais, né? Então, lembrando assim que dentro da visão yogi, da visão hindu, né, nós temos centenas de chakras no corpo, né? Chakras são vórtices, significa roda, né? São vórtices de energia que fazem uma ponte, como se fosse uma estação. Não tem a estação de energia lá, Itaipu gera um tanto de energia, depois vai para outra subestação, vem para outra subestação, até chegar na nossa casa, né? A energia vai caindo a potência até chegar na nossa casa. Os chakras fazem mais ou menos isso, né? Então eles estão nos vários corpos sutis, segundo a tradição yoga, né? Eles estão desde o corpo causal até o corpo astral, até o duplo etérico, tem chakra. Eles se manifestam no corpo físico em plexos neurológicos e glândulas endócrinas também, né? Então eles fazem esse decaimento da energia desde o corpo causal, que é como eles chamam o espírito propriamente dito, até a matéria, e daqui para lá. É uma via de mão dupla. Então são pontes de transformação de energia, né? Então tem 7 principais, né? Que ficam ao longo da coluna até o topo da cabeça. Então ele vai fazer uma comparação. Vocês lembram que a gente tem aqui, né, no Bhagavad Gita, 2 famílias, certo? Disputando o trono. Os Pandus e os Kurus, né? Pandavas e Kauravas. E que os Pandus são filhos do rei Pandu, né? E os Kauravas são filhos do rei cego, né? Que esqueci o nome agora, Dhritarashtra, o rei cego, né? Então são centenas de filhos do rei cego que representam os nossos vícios, as nossas limitações, os nossos condicionamentos, né? Ele cita aqui os 2 principais, né? Depois, ao longo do livro, ele vai falar um pouquinho de outros também, né? Mas, digamos, os 2 chefes, os generais ali, Duryodhana, que é o desejo, né? E Drona, que são os nossos hábitos e condicionamentos. São do exército dos Kauravas. Eles não estão ligados a nenhum chakra especificamente. Os chakras ele liga com os Pandus, né? Só lembrando, interessante que Duryodhana, o desejo, foi quem enganou, né, o irmão mais velho, que era o Yudhishthira, né, dos Pandavas. Não se preocupem com os nomes, tá? O irmão mais velho dos Pandavas foi enganado no jogo de dados lá. E aí ele perdeu o trono, né? Isso simboliza aquele momento em que o reino da consciência é usurpado, digamos assim, pelos nossos vícios, pelos nossos condicionamentos, pelo véu da ilusão. Isso que representa, dentro da linguagem simbólica do Bhagavad Gita, o momento em que os Pandus perdem o trono, são exilados depois, né? Ficam 12 anos no exílio e tal, e aí depois retornam, tem toda essa história, né? Mas vamos para o assunto que interessa aqui nesse momento, tá? Então, ele vai tratar aqui dos 5 filhos, dos 5 irmãos, né? E também do pai, Pandu e de Krishna, como 7 personagens aí, cada um ligado a um dos chakras principais, tá? Aí ele dá uma explicação do porquê que cada um está ligado, enfim, com essa energia, com esse chakra, né? Dentro da linguagem, dentro do sânscrito, enfim, né? As correlações que existem. Então, do primeiro chakra, que é chamado Muladhara, né? Em sânscrito é o irmão Sahadeva, tá? O que significa? Esse é o chakra que está na base da coluna, né? É o primeiro chakra, o chakra raiz, o chakra primordial. Ele está ligado com sobrevivência, é o chakra mais instintivo, é o nosso do aterramento mesmo, de pisar no chão, de estar aqui nesse mundo, né? É o chakra primordial, o chakra básico, né? Alguns às vezes acreditam que esse é o chakra da sexualidade, mas é o segundo da sexualidade. Esse está ligado com as glândulas, apesar de ele ser na parte de baixo, como se fosse no períneo, né, a localização dele. As glândulas não são as gônadas, né, as glândulas sexuais, mas as suprarrenais, que liberam adrenalina, aquela coisa da luta ou fuga e da sobrevivência, né? Esse chakra. Então, é o elemento terra,
também, né? E ele está ligado aqui a uma força que são as observâncias éticas do caminho espiritual, segundo o Yogananda. Tá? Estou tirando isso da minha cachola. Ele está ligado a esse chakra e esse personagem do Bhagavad Gita que não vai aparecer tanto, não. Tá? O personagem que, assim, eles aparecem pouco, né? No resto do Mahabharata eles até podem aparecer mais, mas assim, no Bhagavad Gita especificamente é muito ali a conversa do Arjuna com Krishna mesmo. Né? Mas ele está aqui traçando para a gente ter um mapa mais amplo do terreno, né? Onde a coisa se passa. Aí, o segundo chakra, que é chamado de Svadhisthana, ou também Hara, né? Tá ligado com o irmão Nakula. Ele tá, esse sim, ligado à sexualidade, né? A fluidez emocional, o elemento água, é uma coisa da fluidez, né? E ele fica localizado ali, um pouquinho abaixo do umbigo, né? E esses chakras, eles são todos assim, tem a frente e tem atrás, certo? Então, é aqui e atrás também na coluna, né? Então, é uma via de mão dupla, digamos assim, né? Por isso que há o único que não é assim, os únicos que não são assim é o básico, que ele é embaixo, no períneo, né? E o sétimo, que é em cima, aqui no topo da cabeça. Todos os outros, eles são à frente e atrás, né? E há quem diga, né, que aqui o da cabeça também tem como se fosse a parte de trás dele, aqui bem no pontinho aqui do osso occipital aqui, na junção do parietal com o occipital, que é onde fica a fontanela posterior no bebê, né? O primeiro aqui é onde está a fontanela anterior. O bebê nasce até a moleira, tem é o chakra frontal, do topo da cabeça, né? E aí o irmão dele, digamos assim, é a fontanela posterior, dessa buraquinho ali, né? Alguns consideram assim, mas enfim. Então, esse aqui está ligado também a um poder de obedecer às regras, como o outro é uma continência, digamos assim, uma continência do que não fazer, tá? Esses dois estão muito ligados os dois chakras, os yamas e os niyamas, né? Lá do Patanjali, né? Do yoga, ele faz essa correlação também, né? Não se sabe exatamente o que veio primeiro, se o Bhagavad Gita ou se o Yoga Sutras de Patanjali, né? É provável que tenha sido o Bhagavad Gita seja mais antigo do que os Yoga Sutras, mas são mais ou menos da mesma época, assim, a escrita deles, né? Enfim, aí o terceiro, que é o do Arjuna, né? Que é o personagem principal aqui, central. A gente já falou sobre Arjuna, que é o ego consciente, ou seja, aquela parte de nós, né? Ego como sinônimo de personalidade. O que significa ego consciente, então? Porque a nossa personalidade tem uma parte dela que é consciente, uma parte que é inconsciente, que a gente não se dá conta das coisas que a gente vai fazendo, que vai acontecendo, os impulsos que nos tomam, que nos levam, que nos arrastam sem que a gente perceba, né? A Arjuna aqui representa o poder da vontade, né? Então esse é o terceiro chakra, é do plexo solar aqui, né? Terceiro chakra, né? Ele simboliza esse poder de vontade, e ele está ligado a um senso de pertencimento. Então, isso também faz uma ligação com a gente falou um pouquinho, né, quando a gente estudou lá o Eneagrama, os 3 instintos, né? Era a sobrevivência, o sexual e o social. Eles estão ligados basicamente a esses 3 chakras também, né? Os 3 instintos ali do Eneagrama. Então tá, Arjuna é o elemento fogo, paciência e determinação. Então, pertencimento, poder pessoal. Então ele coloca aqui por que é tão importante Arjuna nessa história toda, né? E por que é com Arjuna que Krishna tem que falar, digamos assim? Porque ele é o poder de decisão, ou seja, Arjuna é quem decide se a energia vai para cima ou vai para baixo, né? Se a energia está para baixo, se a energia vai para baixo, a gente fica girando em círculos aqui nesse mundo. A gente fica girando em círculo atrás de coisas que não vão trazer verdadeira satisfação. Então, de novo, correlacionando com o Eneagrama, né, a gente está preso ainda, né, nas nossas paixões e nos nossos vícios mentais e cognitivos, enquanto a energia está circulando só aqui embaixo, né? Porque, digamos assim, essa energia circulando significa onde nossa consciência está habitando. Dá para ficar claro assim, porque esses chakras, eles trazem uma energia de consciência, né? Então, onde a nossa consciência está habitando é onde a energia está. Que energia? Kundalini, eles chamam lá na Índia, né? A energia da Kundalini, que é como na linguagem ocidental, seria como que libido, é a energia da vida, é a força vital,
né? É a energia da vida. É interessante aqui porque quando eu li outra vez eu não tinha me dado conta disso. Lembra que a gente comentou que os 5 irmãos eram casados com a mesma esposa, Drupadi, né? Que a Arjuna ganhou lá na disputa do arco e flecha, e aí ela chegou em casa, a mãe falou, vamos casar com os 5 então, né? Tipo, um arranjo interessante, né? Ela aqui, Ela teve o primeiro harém masculino. Pois é, o harém masculino, né? Uma coisa rara, né? Rara naqueles tempos, né? Hoje em dia já não está mais tão raro, eu acho, né? Talvez assim, não oficialmente, né? Mas ela simboliza a Kundalini aqui, por isso que ela está casada com os 5. Interessante, né? Então ela é assim, é o símbolo espiritual da Kundalini, da energia, por isso que ela precisa se casar com os 5 para gerar um filho com cada um. Assim é a história, ela tem um filho com cada um, né? Isso é bem interessante. Então Arjuna é isso aqui, né? É o Manipura Chakra, aqui o terceiro chakra do poder pessoal do pertencimento. E aí depois a gente vai para o 4º chakra, que é o Anahata Chakra, o chakra cardíaco aqui do coração, né? Que é ligado ao segundo, que é por ordem de nascimento. Arjuna era o terceiro filho também, aí o segundo filho é o Bhima, né? É o centro do amor divino. É aqui que a jornada espiritual, digamos assim, de fato começa, né? É quando a energia chega no chakra cardíaco. Até enquanto ela está aqui fazendo esse circuito aqui de baixo, a gente é quase animal, digamos assim, não tem muita diferença, né? Mas como assim? Isso não é pejorativo, nós estamos no meio do caminho, né? O ser humano é uma corda, já diria Nietzsche, né? É uma corda esticada entre o animal e o anjo, né? Ele fala o super-homem, né? Mas, assim, a gente é metade, né? Então, por que a gente é animal enquanto a energia está circulando ali embaixo? Porque o animal quer isso, né? Quer sobreviver, quer reproduzir e quer ter um pouquinho de conforto, de pertencimento, certo? A energia está circulando ali, a gente está buscando isso. A gente vai buscar de formas mais elaboradas, né? De formas mais elaboradas, mas aí vamos ter que ganhar mais e não sei o que lá, ter sucesso, status, pertencimento, as pessoas gostam de mim, eu tenho um lugar no mundo e tal, relacionamento, sexo, dinheiro, poder, isso. São mais ligados à vida material, né? Exato, é a vida material. Enquanto a energia está circulando só ali embaixo, os nossos interesses, a nossa consciência está totalmente voltada para a vida material, né? Então, por isso que diz que a jornada espiritual ainda não começou de fato, né? Claro que alguma coisa está acontecendo, a gente não anda somente em círculo, tem pequenos avanços, né? Como tem um poema do Rumi que diz, né? Lentamente eu vou avançando em direção àquela fresta, não parece, mas eu estou me movendo. Assim é a nossa caminhada, ela é muito lenta, né? A expansão da consciência, assim, né? Então é aqui que a gente começa a ir além do ego propriamente dito, né? É aqui nesse chakra cardíaco, está relacionado com esse segundo irmão, e é o elemento ar, tá? Então depois vamos para o 5º chakra, que é o chakra que dá laringe, tá? Que é o Vishuddha Chakra, e ele está ligado com o irmão mais velho ali dos Pandus, que é o Yudhishthira, aquele que foi enganado por Duryodhana no jogo de dados e perdeu o reino, né? Então está ligado com um sentimento de verdade interior, de contato com a verdade e de poder de expressão e de comunicação, esse chakra, né? Aí eu nem pensei em ficar falando muito da parte de endócrina aqui, dos plexos e das glândulas, porque não é o nosso foco aqui, né? Mas isso está ligado com glândula tireoide, cada um tem uma ligação com algum sistema do corpo físico também, né? Tanto neurológico como endócrino, né? Enfim. Aí o 6º chakra é o Ajna Chakra, chamado chakra frontal. O terceiro olho fica aqui entre as sobrancelhas aqui, né? Que é o chakra da clarividência, né? Então, conforme é o trabalho desse chakra, assim, a clarividência vai se expressar de uma certa maneira, né? Em quem tem esse chakra mais aberto, né? Então, clarividência não significa necessariamente ver espíritos, por exemplo, né? A clarividência pode ser um discernimento a respeito da realidade da vida. Essa é a clarividência mais elevada, mais sutil, é o discernimento puro, é a mente afiada para ir no cerne das coisas, né? Então isso é o discernimento e está ligado com esse chakra. E a clarividência pode se expressar de 1000 modos, né?
Então, assim, em termos espirituais, né? Mediúnicos, enfim. Tanto para ver o passado, por exemplo, de alguém, né? Tanto dessa vida como de outras, ou o futuro, né? Os profetas. Ou mesmo saber o que a pessoa está sentindo, né? Entender o que a pessoa está sentindo sem precisar falar nada, a intuição. Enfim, tudo isso está ligado com esse chakra, né? Que é um elemento astral, propriamente dito, né? Enquanto o outro vai subindo, né? Terra, água, fogo, ar, éter, astral. E o último, o causal, propriamente dito, né? Então aqui o chakra, o sexto chakra, está ligado com o pai, né? O Pandu, né? Que é o pai dos 5 irmãos. O éter é o quinto ou é o sexto? O éter é o quinto, o sexto é o astral. Éter não tem uma como é que a gente pode dizer? Não é algo muito palpável na nossa linguagem, né? Como é que a gente pode entender esse éter, né? Eu acho que numa linguagem mais ocidental, ou pelo menos espírita, seria o que no espiritismo é chamado de fluido cósmico universal. É a matéria primordial, digamos assim. É o éter. É o oceano das formas, né? O éter. Na ciência, já houve um tempo que se abraçou essa ideia de éter. Hoje em dia, ela não é totalmente aceita. O Einstein acreditava na existência desse éter, né? E até hoje, de umas 30 coisas que Einstein acreditava e não conseguiu provar, sei lá, umas 28 já foi provada. Então, essa aí ele deve estar certo também. Não deu para provar, mas ele morreu acreditando. Daí os caras vão, fazem conta, fazem não sei o que, fazem experimento. Pô, o cara estava certo. Aí agora vamos para o sétimo chakra, é o Sahasrara, é o chamado Lótus de 1000 pétalas, né? Que é aqui a representação de Krishna, né? Então é o eu divino mesmo que nos habita, né? Que é o papel de Krishna dentro da obra. Então é um chakra que vai estar ligado com a nossa conexão mesmo com o divino, né? A unidade cósmica, enfim. E fica aqui na região de cima, né? Na coroa. Por isso que na Índia, por exemplo, ninguém põe a mão na cabeça de ninguém. Eles levam isso muito a sério lá. Não mexe na minha coroa, né? É muito sagrado para eles, assim, né? Ninguém toca na parte de cima da cabeça de ninguém, assim, né? A não ser que tenha permissão para isso. Então, acho que era isso. Esse é a principal aqui desse capítulo. Ele cita alguns outros personagens mais secundários, ele vai fazendo algumas outras correlações, mas eu acho que para a gente ir comendo a sopa pelas beiradas está bom, por enquanto. E aí acho que tem mais 2 capítulos ainda desses de introdução. Vamos seguir nesse mesmo modelo para não ficar cansativo, eu acho, fazer um resuminho e trazer os pontos principais. E depois a gente começa a ler parte por parte, discutindo, né? Beleza? Então, o vídeo tá bom por hoje. Mestre, fazei que